teólogo, né? Ai, ai, ai. Graças a Deus, né, irmãos? Brincadeiras à parte. Nós temos aí uma responsabilidade muito grande de poder compartilhar com os irmãos essa parábola, né, esse ensinamento aí nos dias de hoje. Sim, é um texto assim de 8 versículos, né, nós vamos ler, mas de muitos aprendizados, né? Então eu gostaria já de ler com os irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo do 1 até o 8. Lucas 18, do 1 até o 8. Amém? Diz assim: Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas, por fim, disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas esta viúva está me irritando. Vou fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse: aprenda uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar a sua resposta? Eu afirmo que Ele dará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Então Jesus ele encerra essa parábola, né, com uma pergunta. Irmãos, estudando um pouco dessa parábola aqui, é gostoso quando você faz um estudo mais sistemático, né? Geralmente quando você tem uma responsabilidade para trazer uma mensagem, trazer um estudo, acho que a gente faz um aprofundamento maior do que quando a gente lê a Bíblia num devocional ou alguma coisa. Então essas responsabilidades, elas são boas, né, Francisco? Porque elas fazem a gente ir lá, pescar, né, estudar, fazer aquilo que precisa ser feito mesmo, uma exegese do texto, e a gente acaba aprendendo bastante. Eu cheguei a uma conclusão, irmãos, né, nessa parábola, que Jesus quer que a gente ore mais. A gente precisa orar. Acho que foi a grande conclusão que eu tirei desta parábola. E eu pensei aqui alguns textos, né, que fala a respeito de Jesus orando, algumas ocasiões de Jesus orando. E Jesus ele começa essa parábola falando exatamente isso, né? No primeiro versículo ele fala, o escritor, né, o Lucas falando: Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar que devia orar sempre e nunca desanimar. E às vezes, irmãos, as circunstâncias da vida e a correria do dia a dia faz com que a gente deixe de fazer aquilo que precisa ser feito, principalmente nós como cristãos. E a oração ela deve fazer parte da vida do cristão, quase que sempre, em todos os momentos, né? Orar, agradecendo a Deus por tudo, ter o nosso momento devocional diário de orar, de ler a Bíblia e tudo mais. E orar pelas coisas corriqueiras, né, que muitas pessoas não fazem. Orar pelo alimento, agradecendo a Deus, né, cada vez que for se alimentar, pelo menos a gente costuma fazer isso. Orar pela família, pelos filhos, orar pela igreja, orar pelo pastor, orar pela obra missionária, orar pelas pessoas em geral, pelos enfermos, pelas dificuldades dos irmãos. Então, assim, existem muitos motivos para que a gente possa orar, e isso deve ser feito todo dia, todos os dias. Então, irmãos, a oração é o tema principal desta parábola, e eu quero abordar algumas coisas a respeito de oração primeiro, e depois a gente vai entrar um pouco mais à frente aí na questão da parábola em si e dos outros temas, tá, nos outros versículos. Então eu quero me apegar um pouco aqui nesse primeiro versículo, falando aí de oração, e depois a gente vai dar uma esmiuçada nos outros versículos. Mas, irmãos, Jesus Cristo então ele conta essa parábola do juiz iníquo aos seus discípulos
e ele vai falar para os seus discípulos como forma de advertência que eles deviam orar continuamente sem desanimar. Esse é o primeiro versículo, e depois ele vai contar o porquê, e aí ele conta a história da viúva. Interessante, né? E a oração, ela era um tema principal na vida de Jesus. Olha, irmãos, que Jesus como homem ele orava, né? Como Deus ele não precisaria orar, mas como homem ele orava. E é uma coisa assim tão simples, e está tão assim explícito na Bíblia, mas parece que a gente deixa passar desapercebido. Jesus ele tinha uma vida de oração. É interessante isso, né? Jesus ele cultivava uma vida de oração. E eu procurei pegar no Evangelho de Lucas algumas passagens de Jesus em momentos de oração. E eu fiquei assim maravilhado, porque Jesus ele nos ensina assim como exemplo. E isso é fantástico, né? Então a gente vê assim muito que enfaticamente Jesus com uma vida de oração. Então eu gostaria de ler alguns textos com vocês, são todos em Lucas, mas eu gostaria de ler mesmo, percorrer. Evangelho de Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13. Seis, né? 12 e 13. Certo dia, pouco depois, Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, reuniu seus discípulos e escolheu 12 para serem apóstolos. E aí deu o nome deles, né? Todos os 12 estão aqui. Então, interessante, irmãos. Jesus, aqui nesse versículo, destaca que Jesus, ele subiu ao monte para orar. Então, não tem problema nenhum subir ao monte para orar, né? O problema do monte hoje, irmãos, se posso dizer que existe um problema, né? Eu e a minha família, eu e a Dani, principalmente quando éramos mais jovens, né? Não que estamos velhos hoje, né? Mas a gente subia muito ao monte. Nós participamos muitas vigílias, muitas vezes ao monte, e passamos assim muitos momentos gostosos assim. O problema do monte é o misticismo e a religiosidade que algumas pessoas colocam, né? Aí começa a colocar lá a questão do graveto, o graveto aceso. Não que isso não possa acontecer, né? Deus fez e faz coisas maravilhosas, então claro que pode acontecer, mas acaba banalizando, né? Acaba ficando muito barulho e pouca efetividade. Então é muita música, muito show, muito espetáculo ali no monte. A gente presenciou isso, e poucos momentos mesmo de oração. Jesus então ele participava desse momento de oração. Então eu falo do monte, irmãos, mas esse momento de oração ele pode ser feito em qualquer lugar. Eu acho que aqui a questão a destacar é se retirar. Jesus se retirava ao monte, né? Então ele se colocava num lugar distanciado para que ele pudesse ter esse momento de oração. Amém, irmãos? E vale também destacar que Jesus era uma figura pública, né? Era um homem conhecido, um profeta, então ele precisava desse momento de se retirar. E esse versículo que nós lemos aí em Lucas capítulo 6, ele destaca duas coisas importantes. Primeiro, irmãos, além dele ter se retirado para orar, diz que ele passou a noite orando. Ele passou a noite em comunhão com Deus. Isso assim, são coisas que a gente quase que não faz mais, né? Fica muito pesado para a gente, mas deveria fazer parte da nossa rotina como igreja, não é isso? Ter esse momento de comunhão com Deus. E é interessante, irmãos, que depois, neste mesmo texto que Jesus ele passa a noite ali orando, ele escolhe os seus 12. É interessante, né? Então, ele passa a noite orando, porque no dia seguinte ele tem uma decisão importante. E às vezes as nossas decisões importantes nós não colocamos diante de Deus também, não é isso? E às vezes também nós antecipamos, colocamos diante de Deus, mas queremos, não deixamos totalmente nas mãos de Deus, né? Queremos antecipar ou queremos agir, às vezes sem estar direcionados por Deus. Mas, irmãos, então Jesus ele nos deu esse exemplo aí de oração. Em Lucas também, no capítulo 9, Lucas 9, do 18 até o 22, diz assim: certo dia Jesus orava em particular, acompanhado apenas dos discípulos. Ele perguntou: quem diz às multidões que eu sou? Vou ficar só com esse texto aqui, com o primeiro versículo, para a gente ir ganhando tempo. Então Jesus ele orava sozinho, ele se retirava, amém, irmãos? E ele orava também com os seus discípulos. Então essa oração,
você se retirar para você orar só e você ter um momento com Deus é importante. Lembre, irmãos, que essa parábola ela está falando diretamente de oração. Então, eu quero me apegar aqui um pouco a essa questão de oração, para que a gente possa, de repente, sair do comodismo, né? Para que a gente possa, de repente, se aplicar mais à oração. Então, essa primeira parte, nós vamos destacar isso. Então, Jesus Cristo, ele orava só, e aqui Jesus Cristo estava orando com seus discípulos. Em outra parte, a gente vai ver que Jesus ele estava orando com alguns dos seus discípulos. Então, ele orava só, orava em grupo e orava com um grupo menores. Também Lucas, capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, 31, diz assim: Simão, Simão, olha, Satanás pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desapareça. E tu, uma vez convertido, fortifica os teus irmãos. Lucas 22, 31, 32. Então a gente vê também Jesus orando e intercedendo pela vida de Pedro. Em Lucas capítulo 9, se os irmãos estiverem anotando aí, irmãos, Lucas capítulo 9, versículo 28 ao 36. Vamos ler só o primeiro, Lucas capítulo 9, versículo 28, do 28 até o 36. O 28 diz assim: levando consigo Pedro, João e Tiago, Jesus subiu o monte para orar. Essa aqui é a parte do monte da transfiguração. Então a gente vê Jesus orando sozinho, orando com um grupo de discípulos e orando com os discípulos ali, os que estavam mais próximos, mais chegados. Levou consigo Pedro, João e Tiago, e Jesus subiu ao monte para orar. Então a gente vê muito que cotidianamente, ou corriqueiramente, melhor dizendo, Jesus subindo ao monte, ou Jesus se distanciando para ter um momento de oração. E a gente vê, irmãos, estudando esse texto aqui, estudando essa parábola e essa parte de oração, a gente vê muito que claramente Jesus tendo uma vida de oração. O crente, o cristão, o servo de Deus, nós precisamos ter uma vida regada de oração. Amém, irmãos? O que diferencia o povo de Deus de qualquer outra religião é a vida de oração. É o contato, a intimidade que a gente vê com Deus. A gente vê muitos milagres acontecendo através da oração. E Jesus deixa bem claro nesta parábola que nós devemos orar cotidianamente ou corriqueiramente. Amém, irmãos? E também no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 1 e 2, Jesus Cristo, ele ora, né? E Jesus Cristo também, ele ensina a orar. Sucedeu que Jesus estava orando em determinado lugar, Lucas 11, 1 e 2. Sucedeu que Jesus estava orando em determinado lugar. Quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E aí Jesus, então, ele ensina o modelo de oração, né? Que a oração do Pai Nosso é um modelo de oração. Amém, irmãos? Então Jesus Cristo, ele ora. Sucedeu que estava orando em determinado lugar. Quando acabou, os discípulos pediram que Jesus os ensinasse a orar. Certo, irmãos? Tem também, irmãos, Jesus orando no Monte das Oliveiras. Lucas capítulo 22, versículo 39 até o 46. Aqui no primeiro versículo, irmãos, vai falar que Jesus tinha o costume de orar. Lucas 22, esse eu quero abrir aqui. Lucas 22. Diz assim, então, acompanhado dos seus discípulos, Jesus foi como de costume ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: orem para que vocês não cedam à tentação, para que vocês não caiam em tentação. Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu e o fortalecia. Olha o 44, irmãos. E orou com mais fervor. E orou com ainda mais fervor. E a sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gozas de sangue. Então é interessante, irmãos, né? A gente vê Jesus nesse texto aqui fala que ele tinha o costume de orar. Jesus foi como de costume ao Monte das Oliveiras orar. A gente vê Jesus falando para os discípulos: olha, vocês devem orar, não ceda à tentação. Mas que tentação é essa? Eu imagino que diante de todas as tentações que a gente tem na vida, é a tentação de deixar de orar.
Essa talvez seja a maior da tentação, porque quando a gente ora, a gente consegue vencer as outras tentações, porque a gente está com uma vida mais piedosa diante de Deus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente ora. E era um momento assim de muito estresse, um período difícil, né, que Jesus passaria antes da sua crucificação, e era um período de muito cansaço, porque a gente vê os discípulos aqui dormindo. Então a gente vê Jesus falando: olha, orem para que vocês não cedam à tentação. Então, irmãos, a gente não pode deixar ou ceder à tentação de não orar. O cristão, ele deve ter uma vida regada em oração. Amém, irmãos? A oração, ela vai fortificar as nossas vidas e vai nos colocar em pé diante das dificuldades. Amém, queridos? Olha que nós não estamos falando nada novo, irmãos, mas como a palavra de Deus, ela se renova, e como é válido para nós ouvirmos isso aqui nesse dia de hoje, né? Que nós precisamos levar uma vida de oração. Talvez você esteja realmente analisando e falando: pastor, eu precisava realmente desta palavra. Como esta palavra falou diretamente comigo mesmo. Assim, vendo esses textos, foram textos que a gente já leu em Lucas várias vezes, leu na Bíblia, leu a Bíblia todinha, passamos por esses textos, leu os evangelhos algumas vezes, já passamos por esses textos, e você estudar exatamente esses textos e ver que Jesus, ele levava uma vida de oração, é fantástico, irmãos. E também, irmãos, para encerrar essa parte aqui, falando de Jesus de oração, Jesus também, ele ora quando ele ali está na cruz, no Lucas capítulo 23, versículo 34, do versículo 34 até o 36, ele vai falar assim: ó Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. E Jesus fez uma oração e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus orando então antes da sua morte. Amém, queridos? Irmãos, quando a gente ora, a gente não se desespera, ou quando estamos desesperados, que a gente ora, o Senhor, ele acalma o nosso coração. Amém, queridos? A oração, ela tem um poder assim sobrenatural. E é interessante, irmãos, eu vi o Hernandes Dias Lopes falando uma vez, e é verdade, né? A gente fala muito sobre oração, existem vários livros acerca de oração, que falam acerca de oração, mas a gente ora muito pouco. A oração, ela é a arma poderosa do crente. Muitas batalhas, ou as maiores batalhas, elas são vencidas no campo espiritual, porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então a oração, ela é de fundamental importância para que a gente possa vencer os obstáculos da vida. E mais ainda, irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós vivemos tempos muito difíceis. Nós vivemos tempos tão difíceis que hoje em dia está difícil de você distinguir através das redes sociais. As redes sociais não, através da internet, é melhor dizendo. Agora com 5G e inteligência artificial, o que é verdadeiro e o que é falso. Não é isso? Às vezes tem coisas que parecem verdade, mas não é na internet. E isso é tão absurdo, irmãos. Eu estava esses dias, eu estava aqui numa das aulas aqui do estudo de quarta-feira, e às vezes o Minguinho, geralmente, que é o que está ensinando, né? E às vezes eu fico aqui pesquisando alguma palavra, alguma coisa que ele falou. E quando você coloca aqui, pastor, qualquer texto que você colocar, qualquer versículo, a inteligência artificial, ela te dá uma pregação bíblica, e você olha e você vê ali todo o complemento ali. Então, existe uma arma poderosa, tanto para o bem quanto para o mal, e é muito usada para o mal também a internet, e agora com o advento da inteligência artificial. Então, irmãos, mais do que nunca nós precisamos orar, porque nós vivemos tempos difíceis, talvez os tempos mais difíceis da humanidade, porque nunca se viu nos dias de hoje o avanço tão grande da tecnologia. Por exemplo, antigamente, para um país atingir o outro com uma certa distância, você mandava um míssil, tudo. Hoje você manda de drone, não é isso? Você manda uns drones lá e você consegue bombardear um país. Então, nunca a vida das pessoas estão tão expostas.
E nunca também as pessoas sentiram tanta necessidade de se expor na internet. Então, irmãos, eu coloco isso para vocês porque, se você for ver no capítulo 17, nós lemos no capítulo 18, mas no capítulo 17, Jesus vai falar desses tempos difíceis, vai falar dos últimos dias, e aí no capítulo 18, então, ele faz a transição do 17 para o 18, e ele vai falar que nós precisamos levar uma vida regada de oração. Porque nós vemos tempos difíceis, nós somos essa geração que estamos vendo esses tempos difíceis. A gente não sabe quanto tempo mais a terra vai suportar toda essa pressão, né? Mas é uma panela de pressão assim absurda, porque as guerras e os rumores de guerras que a gente vê acontecendo, que Jesus falou que seria o princípio do fim, a gente vê acontecendo ao longo desses 2000 anos, mas nunca como agora, né, Francisco? Nunca como agora, porque nunca teve a tecnologia como existe agora. Então existiu a Segunda Guerra Mundial, que foi a última grande guerra que aconteceu. Aí as pessoas dizem que a Terceira Guerra Mundial, ela seria nuclear. E de fato, né, não tem como existir uma terceira guerra, né, que não seja nuclear. Porque a maioria das potências mundiais, elas possuem bombas nucleares. Então nós vemos esses tempos difíceis e quem dera, irmãos, nós fôssemos a geração que víssemos, né, a segunda vinda de Jesus sem partir, né? Quem dera, né, pudéssemos passar, ser arrebatados sem passar pela morte, sem conhecer, né, esse mistério da morte. Só que, irmãos, a gente tem vivido tempos difíceis, então a gente mais do que nunca precisava orar. Só que nesses tempos difíceis a gente tem se afastado deste momento de oração. Haja visto, irmãos, o que aconteceu na pandemia. A pandemia devia nos aproximar mais de Deus, e de fato aproximou alguns, mas a pandemia também afastou muitas pessoas de Deus. Não foi isso, irmãos? Muitas pessoas se afastaram de Deus. Teve pessoas que ficaram 2 anos sem vir na igreja, com medo de morrer. E o crente não pode ter medo de morrer, não é isso? Não pode, irmãos. Se morrer, vai para a glória, não é isso? Se morrer seria você conhecer o outro lado, né? Passando por tudo aquilo que a Bíblia diz, né? Se encontrar lá com o Senhor. Não é isso? O crente deveria estar desejoso por isso. E na pandemia as pessoas sumiram da igreja. E a pessoa precisava trabalhar, precisava ir para a escola não tinha, né, mas trabalhar, faculdade, essas coisas. Mas, irmãos, na igreja as pessoas não vinham porque tinha medo. E um dos lugares mais seguros era a igreja, principalmente o nosso pastor aqui levou muito sério a questão da pandemia. Mas isso me marcou muito, porque a pandemia afastou algumas pessoas da igreja. Algumas pessoas se desviaram, teve alguns membros da nossa igreja que se desviaram da fé. Não vou falar o nome aqui para não ficar chato, mas teve alguns irmãos que congregavam na nossa igreja e hoje não congregam mais em igreja nenhuma, se afastaram, né? Ficaram esperando a primeira dose, ficaram esperando a segunda dose da vacina, a terceira dose, foi indo, e passaram-se os anos e a pessoa se afastou. Está esperando o que agora? Qual dose? Então, irmãos, nós vemos tempos difíceis e a gente precisa desse momento de oração. Quem dera, irmãos, assim, eu costumo falar desde os tempos que dirigi a igreja, que são 2 coisas que edificam a igreja, que é a palavra e a oração. E são 2 coisas que a igreja mais tem dificuldade, não é, pastor? É oração e palavra. Haja vista o nosso grupo de quarta-feira. Temos um grupo até bacana hoje, mas já pensou, irmãos? Era o meu sonho que a nossa igreja, Francisco, de quarta-feira estivesse cheia para ouvir a palavra. O que vocês vieram fazer? Vamos cultuar a Deus ouvindo a palavra. Que o pastor fizesse uma convocação. Olha, irmãos, domingo, nós vamos tirar um domingo aqui pela manhã para orarmos, e toda a igreja ficasse desejosa que chegasse esse domingo para que a gente pudesse se reunir em oração. Seria fantástico, não seria, irmãos? O mover de Deus seria maravilhoso. Deus ia fazer coisas maravilhosas e coisas extraordinárias em nossa vida. E essa parábola vai ensinar isso, porque Jesus, ele fala da viúva e fala da insistência da viúva na questão da causa dela. Então fica assim um enfoque muito grande na questão da perseverança na oração, e que nós fazemos muito pouco. Nós fazemos muito pouco, irmãos. E às vezes, assim, eu tive um momento engraçado lá na igreja onde eu dirigia, que teve uma irmã que falou que a gente precisava orar mais. E qualquer pessoa que fala que precisa orar, você não vai estar em desacordo, não é isso, pastor? Se alguém chegar e falar, pastor Neninha, a gente precisa orar mais. Cris, a gente precisa orar mais. Falou, beleza, a gente precisa mesmo, né? Tá bom, a gente precisa orar, então vamos marcar oração. Então marcamos oração dia de sábado. E essa irmã que falou que precisava orar mais, não foi. Foi justo aqui, não foi.
Então você fica lá na cola tal. Então, irmão, serve para todos. Todos nós, antes de chegar e falando, pastor, a gente precisa orar, mas de fato precisamos orar, mas você tem orado? Então a gente precisa desse momento de oração, de comunhão, mas a gente precisa orar só também. A gente precisa ter o nosso momento de oração na nossa casa, quando nós nos derramamos perante Deus, quando nós não temos ali a esposa, o filho, ou você que é só filho, não tem o pai, a mãe, você se retira, você tem o seu período para orar e falar com Deus. Então a gente precisa dar um enfoque maior em nossas vidas na questão da oração, irmãos, amém? Esse foi um grande ensinamento que eu tive na questão dessa parábola aqui do juiz iníquo. Eu quero ler com vocês, irmãos, só para os irmãos ver a questão dos tempos difíceis, em Lucas capítulo 17, só para a gente ler um pouquinho aqui, para não ficar só nas minhas palavras, né? Deixa eu ver aqui o versículo. A partir do versículo 20, diz assim: certo dia os fariseus perguntaram a Jesus, quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu, o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis, não se poderá dizer, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está entre vocês. Então disse os seus discípulos, aproximam-se os dias em que desejarão ver o Filho do Homem, mas não o verão. Dirão a vocês, vejam, lá está, ou aqui está, mas não o sigam, porque assim como um relâmpago lampeja e ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será no dia quando vier o Filho do Homem. Mas primeiro é necessário que ele sofra terrivelmente, seja rejeitado por essa geração. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Naqueles dias, olha que interessante, irmãos, naqueles dias o povo seguia a sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio que destruiu a todos. Será como no tempo de Ló. O povo se ocupava com seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo, até o dia que Ló deixou Sodoma. Então fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. Sim, tudo será como sempre foi até o dia que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver na parte de cima de casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte para casa. Lembre-se do que aconteceu à esposa de Ló. Quem se apegar à sua própria vida, a perderá. Quem abrir mão da sua vida, a salvará. Naquele dia, 2 pessoas estarão dormindo na mesma cama. Uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho. Uma será levada e a outra deixada. 2 homens estarão trabalhando juntos no campo. Um será levado e o outro deixado. Senhor, isso quando acontecerá? Perguntaram aos seus discípulos. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Então Jesus ele fala desses tempos difíceis no capítulo 17, a vinda do reino, né, a segunda vinda, e aí depois ele vai dar entrada, né, os escritores, né, a divisão, a Septuaginta, então vai dividir, então dá continuidade nesse texto, iniciando aí com essa questão da oração. Amém, irmãos? Então assim, muito gostoso essa primeira parte, falou muito comigo de fato, são coisas assim que eu acho que a gente precisa rever. Teve momentos assim, irmãos, em nossas vidas, um testemunho pessoal, né? Na igreja a gente tinha um grupo de oração de alguns irmãos homens, né? A gente orava no sábado de manhã, e teve momentos de a gente orar 3 horas direto. A gente fazia muitos períodos, a gente ia muito ao monte, eu e a Dani, fizemos muito período de vigílias, fomos edificados muito, e a gente passou muito período de oração na igreja, de 1 hora, 2 horas e 3 horas, chegar a 3 horas de oração direto. Então foi um período muito gostoso. Algumas coisas, irmãos, eu adquiri através da oração, não coisas pessoais, coisas materiais. Eu nunca orei a Deus pedindo coisas materiais, irmãos. Não digo nunca, né? Talvez devo ter falhado em algum desses momentos. Eu nunca exigi nada de Deus, assim, eu preciso de uma casa, eu preciso de um carro. Essas coisas nunca foram pauta da minha oração. Nunca pedi trabalho, Senhor, eu preciso de um emprego novo. Peço, é claro, que Deus abençoe meu emprego, que Deus abençoe meu patrão, que Deus abençoe a empresa onde eu trabalho, tudo. Mas eu nunca pedi para prosperar, nunca pedi para ter uma casa boa, um carro bom.
Mas algumas coisas eu pedi, como pastor, por exemplo, eu pedia que Deus me ensinasse a amar as pessoas. Eu colocava isso como desejo em meu coração e falava: Senhor, me ensina a amar as pessoas. Porque eu imagino que o pastor ele tem que ser amoroso, né? É o mínimo, se parecer com Jesus, né, pastor Nenê? Alguém que saiba amar as pessoas. E a gente vai ver um pouco disso aqui na questão de Jesus dar o exemplo da viúva. Eu gostaria de destacar isso aqui também, não sei se a gente vai ter tempo. Mas era uma das orações que eu fazia. Uma das orações que eu faço hoje em dia ainda, irmãos, quando Deus me coloca, eu trabalho com vendas, então eu conheço muitas pessoas. E tem famílias assim, que eu oro assim em meu coração, que Deus me dê aquela família para Cristo, para ganhar ela para Cristo. Eu faço essa oração. Às vezes você vê pessoas tão boas. Eu tenho um cliente muito bacana, o Natan conheceu essa semana, eu sempre falo para o Natan. Um camarada bom, bacana, gente boa demais, honesto, Francisco. Camarada de caráter, que às vezes você não encontra no meio dos crentes. Eu tenho muito problema, irmão, de inadimplência com crente. Pessoas que são da igreja. E às vezes as pessoas igual esse camarada aqui são pessoas que não dão problema. Então um camarada bom, bacana, trabalha a família toda junto, e eu tenho orado, falou: Senhor, me dá essa família. A gente tem pegado uma amizade legal, e ele é do candomblé, cheio de guias, essas coisas, faz alguns trabalhos. Nesses dias ele estava fazendo um jejum lá, uma coisa estranha, mas eu tenho orado a Deus e pedido que o Senhor me dê essa família, né? Que o Senhor me dê ocasião, quando eu falo me dê essa família, que o Senhor me dê ocasião de falar de Jesus para ele e ganhar essa família para Cristo. Amém, irmãos? Então são situações que a gente pode orar. Alguma dificuldade que você tem na sua vida, você pode pedir que o Senhor te ajude. Alguma dificuldade, né, ou que seja pessoal, ou que seja dentro do lar, da sua família, ou que você precisa amar mais a sua família, os seus filhos. Então são coisas que a gente pode pedir a Deus em oração. Amém, irmãos? Irmãos, continuando aqui, na parábola do juiz iníquo, ela também possui um paralelo com uma outra parábola, que é a parábola do amigo importuno. Ela foi contada também por Jesus, lá em Lucas capítulo 11, versículos 5 e 8, do 5 até o 8, né, melhor dizendo. Então ela também tem este paralelo. Vamos ler, irmãos, porque elas são muito parecidas, né? Lucas 5, Lucas 11, né? 11, do 5 até o 8. Diz assim: e ele prosseguiu: suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães, dizendo: um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondeu lá de dentro: não me perturbe, a porta já está trancada e minha família e eu já estamos deitados, não posso ajudá-lo. Eu lhe digo que, embora ele não o faça por amizade, se você continuar a bater, ele se levantará e dará o que precisa por causa da sua insistência. Portanto, eu lhe digo: peça e receberão, procure e encontrarão, bata e a porta lhe abrirá. Pois tudo que pede recebe, os que procuram encontram, e todos que batem a porta é aberta. Então ela tem esse paralelo aí, certo, irmãos? Agora vamos aqui então, passando essa parte aí da oração, vamos para a continuação da parábola, certo, irmãos? Então foquem nisso aí, que essa parábola ela fala de oração. Os personagens desta parábola aqui são então o juiz mau, que é o juiz iníquo, né? A viúva, certo, irmãos? O adversário da viúva. A Bíblia não dá destaque a ele, só dá destaque ao juiz, né? O juiz mau, o juiz iníquo, e a viúva, mas fala do adversário, né? Ela fala que ela tinha uma causa contra um adversário e ela insistia que o juiz ele julgasse a causa dela. Certamente, irmãos, era uma petição justa, né? A Bíblia diz que às vezes a gente pede e não recebe porque a gente pede mal, né? E então ela certamente tinha um pedido justo, uma causa justa que ela estava pedindo, e a gente não sabe qual é essa causa. Lembrando, irmãos, que isso aqui é uma parábola, né? A parábola significa colocar de lado, né? Você traçar um paralelo, né? Você fazer uma comparação. Esse é o significado da etimologia dessa palavra, né? Parábola. Então, o juiz mau, a viúva, o adversário da viúva, e aí também Jesus vai falar do justo juiz.
A viúva, irmãos, ela tinha um opositor que de alguma forma estava agindo de forma injusta contra ela. E aí então ela vai clamar ao juiz. E as viúvas, irmãos, naquela época, a gente vai ler alguns textos depois, que era aqui muito comum algumas viúvas, ou uma boa parte delas, principalmente as que não eram abastadas, né, que não tinham dinheiro, que elas passassem necessidades. E as viúvas que passavam necessidades, ou quando, no caso, o marido falecia, elas herdavam a dívida do marido. E a gente vê isso lá no livro de Reis, né, com o profeta Eliseu, quando ela vai lá conversar com o profeta Eliseu, chama o profeta Eliseu e fala: meu marido, ele era um servo de Deus, tal, ele morreu, mas os filhos foram levados pelos credores, tal, como escravo, e a gente precisa resolver esse problema. Então era muito que comum. A gente vê também no livro de Atos, no capítulo 6, na instituição dos diáconos, né? A gente vê que existia um problema ali na questão da distribuição de alimentos das viúvas de língua helenística, né? Com as viúvas dos hebreus, porque umas eram beneficiadas e outras não, e ali tem a instituição dos diáconos exatamente nessa parte social, é uma parte importante também na questão da distribuição de alimentos às viúvas e os órfãos. Amém? Então nós temos, eu peguei algumas, irmãos, mas eu quero destacar duas viúvas que passaram por situações difíceis no Antigo Testamento. Por exemplo, a viúva de Sarepta, ela estava passando por uma situação difícil, e aí, irmãos, Deus ele manda lá o profeta Elias para a casa dela. Ela tinha só um pouquinho de farinha, todos nós conhecemos o texto, né? Um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, era fazer um último bolo e esperar a morte chegar. E aí o profeta chega lá, faz esse bolo aí, vamos comer esse bolo, e a farinha da panela não vai acabar, o azeite na botija não vai faltar, até que Deus mande chuva sobre Israel, tal. E lá eles comeram, tomaram um café maravilhoso, e depois o filho da mulher morreu, tal, e o Elias foi lá e ressuscitou. E também, irmãos, ressuscitou o filho da viúva, e também no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7, também a viúva que perdeu lá o seu esposo, e os filhos já tinham sido levados como escravo, porque assim determinava a lei. E aí ela, desesperada, né, lá a gente vê o profeta Eliseu orando e Deus ali multiplicando o azeite da viúva. Eu estou destacando aqui um pouco a viúva, irmãos, porque tem assim um cuidado de Deus com as viúvas e com os órfãos. É interessante, a gente vê isso no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, nesse texto que eu citei para os irmãos. E também o Tiago vai dizer, Tiago capítulo 1, versículo 27, que a religião pura e imaculada para com Deus, qual que é? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Amém, irmãos? Então é interessante, porque eu vi assim, estudando esse texto, um cuidado de Deus, né? Em Êxodo capítulo 22, versículo 22 até o 23, se você quiser anotar, você vai encontrar lá um cuidado de Deus com as viúvas. Deuteronômio capítulo 10, versículo 18, e também em Salmos capítulo 68, versículo 5. Esses textos, irmãos, eles destacam um cuidado de Deus e um castigo daqueles que fizerem mal com as viúvas e com os órfãos. Você vai encontrar nesses textos aí. Vamos ler porque nós estamos aí com um tempo já bastante avançado. O profeta Malaquias, irmãos, o capítulo 3, versículo 5, diz que Deus testemunhará contra aqueles que oprimem os órfãos e as viúvas. O Tiago, como nós dissemos aqui, disse, né, que a religião pura e imaculada para com Deus é visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações. Nós não sabemos, irmãos, a situação dessa viúva aqui do nosso texto, né? Nós não sabemos se ela era jovem, nós não sabemos se ela era velha, nós não sabemos se ela era rica, nós não sabemos se ela era pobre, nós não sabemos qual que era a causa dela, qual que era a causa desse litígio, né? Essa causa que precisou chegar a um tribunal, a gente não sabe, Jesus Cristo não destacou, mas certamente era uma causa que precisava de uma intervenção, porque estava causando assim um desconforto a essa viúva que Jesus destaca nessa parábola. Amém, irmãos? Esses detalhes, eles são indiferentes para nós e eles não sugerem alguma necessidade para que a gente possa analisar a situação da viúva, se ela era rica, se ela era pobre, né? Se ela
qual era o tipo de causa ou tudo mais, para a gente não interessa muito, mas vai interessar sim que ela era uma viúva e Jesus Cristo destaca a questão dela, certo, irmãos? O juiz, irmãos, o juiz era um juiz mau e injusto, Jesus Cristo destaca. Lembrando, irmãos, que o juiz é aquele que julga, né? A palavra já diz claramente. Mas é importante destacar, irmãos, que o símbolo, por exemplo, o símbolo da justiça, ela é a balança, não é isso? Aquela balança de dois lados, exatamente porque tem defesa e acusação. O juiz é aquele que vai determinar ali o peso, né? Qual lado que está pesando mais ou que está pesando menos. O problema, irmãos, que o juiz é quem decide, o problema é a corrupção. Esse juiz era um juiz mau, e ele mesmo fala que ele não temia a Deus e não se importava com as pessoas. Quem não teme a Deus, não se importa com as pessoas, não tem problema em receber propina. Esse que é o problema. É por isso que muitas vezes a gente vê muitas injustiças acontecendo e a gente diz, como pode acontecer isso? Porque se a pessoa que julga, a pessoa não for correta e não for justa, a gente vê então muita injustiça acontecendo e a gente vê, foi exatamente isso que aconteceu. O juiz, ele era mau, era um juiz iníquo, um juiz mau, e era um homem que era contrário a Deus, não tinha qualquer respeito pelas pessoas. Então aquele juiz era um juiz provavelmente egoísta e desprezível. E Jesus Cristo, ele destaca então a viúva, e ele faz destaque desse juiz, porque depois ele vai falar então do juiz justo, né? Vai traçar esse paralelo. Amém, irmãos? E tem pessoas, irmãos, que é importante falar da questão da maldade desse juiz, porque a parábola fala do juiz iníquo, né? O título da parábola é esse, porque existem pessoas nesse mundo que são pessoas ruins, e são pessoas que não se importam mesmo com as pessoas. Existem pessoas que são capazes de fazer mal a qualquer tipo de pessoa, seja pessoa de idade, seja criança. Nós estávamos vindo para cá, antes de virmos para cá, estávamos vendo uma reportagem de um padrasto que espancou um filho, né, Dani? Filho de 2 anos, espancou até a morte. 2 anos. Espancar uma criança, né, até a morte de uma criança de 2 anos, tem que ser muito ruim. Você espancar uma pessoa um adulto, já é espancar uma criança, abusar de uma criança. Então tem pessoas que são más, né? E a maldade, ela está no mundo. Então se Jesus Cristo, ele destacou, né, a questão desse juiz, imagina nos dias de hoje, a maldade tem se multiplicado nos dias de hoje. Então fica até um alerta para nós também, de não confiarmos tanto nas pessoas. Amém, irmãos? A gente tem que usar de sabedoria, porque existem muitas pessoas ruins no mundo, certo, irmãos? Então, se ele era um juiz mau, ele era um juiz ruim, como ele mesmo falou, que ele não temia Deus, então certamente ele não se importava com a opinião das pessoas. Irmãos, e as coisas ruins da justiça, falando propriamente de justiça, ela só acontece por conta da propina. Porque se não existisse propina, não existiam coisas ruins. Então as pessoas, alguns juízes, desembargadores, eles não se importam com a opinião pública. Então, para eles tanto faz como tanto fez. Então é um mal que existe na terra, é um mal que Jesus Cristo destacou, e serve para nós, irmãos, que nós precisamos dos homens, precisamos da justiça dos homens, é claro, mas nós dependemos muito mais da justiça de Deus. Amém, irmãos? Deus é o justo juiz que julga retamente, e nós devemos levar a Ele a nossa causa. É bom destacar isso. Amém, irmãos? Então nós vemos a viúva, o juiz, o tribunal. A viúva, ela procurou diretamente o juiz para que a sua causa fosse resolvida. E em casos assim, no caso que ela era viúva, ela passava a ocupar o lugar do marido. Então ela respondia aí judicialmente pelo marido e pelas causas que ali ela tinha que resolver. Na parábola, irmãos, Jesus Cristo, ele não indica que o adversário da viúva, ele também importunava o juiz, mas falava que ela tinha um adversário. Então não fala desse adversário, não dá enfoque adversário, mas dá enfoque à questão da viúva. A insistência da viúva também, irmãos, se a gente lê aqui a grosso modo, ela insistia, tal ali, talvez a gente deixe de se apegar, se a gente for comparar a questão da oração,
de a gente orar com mais fervor, com mais envolvimento, com mais engajamento, não exigindo de Deus. Nós não temos condições, como homens que somos, de exigirmos nada de Deus, mas nós podemos orar com mais vontade, com mais fervor, com mais querer de Deus, não é isso? A gente pode orar assim, amém, irmãos? Diante da insistência daquela viúva, ele resolveu fazer alguma coisa. Por quê? Porque é meio que comum, né, você dar prioridade para alguém que te importuna mais. Eu, por exemplo, sou assim, como eu trabalho com vendas, tem pessoas que às vezes ficam ali, aí, cadê meu pedido e tal, mas você acaba dando uma atenção mais para aquele do que aquele outro que não se importa tanto. E foi aqui o caso dessa viúva, não é isso? Ele não agiu assim de compaixão, ele não teve assim vontade de resolver a causa dela, ele quis resolver a causa dela porque ela estava insistindo muito. Mulher chata, né? Essa viúva, e ele falou, vou resolver logo a situação dessa viúva. Algumas aplicações, irmãos, nós vamos ter aqui nesse texto, algumas aplicações. Os filhos de Deus devem orar constantemente, de modo a perseverar sem esmorecer, mesmo que seja ou que tenha uma longa espera. Nós devemos orar, irmãos, e saber que Deus está no controle de tudo, mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que a gente quer, elas vão acontecer do jeito que Deus quer, amém, irmãos? Por exemplo, irmãos, eu já orei por algumas pessoas e as pessoas foram curadas, e eu já orei por algumas pessoas e as pessoas morreram. Que coisa, o Augusto Nicodemos estava falando esses dias, Francisco, exatamente isso. Ele falou que uma vez ele orou por uma pessoa, a pessoa foi curada, e depois ele foi orar por uma outra pessoa, a pessoa morreu, e ele falou que os irmãos ficaram 6 meses sem chamar ele para orar por algum enfermo. Mas por que, irmãos? A vontade de Deus é soberana, e quando a gente ora entendendo a vontade de Deus, é fantástico, porque às vezes a gente se apega em determinadas coisas, que a gente não entende o trabalhar de Deus, e nunca nós vamos entender. O apóstolo Paulo escreveu isso aos romanos, né? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem foi o seu conselheiro? Quem deu primeiro a ele para que seja retribuído? Então, nós nunca vamos entender a mente e o trabalhar de Deus. O mundo nunca vai entender. Nós, como cristãos, mesmo conhecendo, lendo a Bíblia, vindo para aqui, nós nunca vamos entender. O mundo menos ainda, irmãos. Mas Deus, Ele trabalha, e Ele tem a sua forma de trabalhar. Então, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, né? Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele também é Deus. Amém, irmãos? Porque às vezes Deus cura de outras formas, às vezes Deus cuida de outras formas, às vezes Deus dá uma apertada ali, né, no sofrimento, para a gente entender o trabalhar dEle também, para a gente depender mais dEle, para a gente ver o quanto Ele é Deus, para a gente ver que nós não somos super-heróis, não é isso? Eu passei por isso há 4 anos atrás. Me lembrei disso, irmãos, porque hoje eu precisei passar no psiquiatra, pastor. Eu passo, né, a cada 2 meses para pegar lá o remédio, estava conversando com o psiquiatra. Eu lembrei disso, né, porque foi um psiquiatra que eu passei a primeira vez, né, e eu me lembrei disso, que há 4 anos atrás eu passei por um momento assim escuro, um momento nebuloso da minha vida, um momento difícil, né? Imagina um momento que você não tem forças para orar, você não tem forças para ler a Bíblia. É uma escuridão terrível, é uma escuridão da alma. Essa escuridão da alma, ela é terrível. Você acordar triste, né? Você não ter forças para fazer as coisas, você não ter ânimo. E eu sou uma pessoa muito brincalhona, né? Gosto de brincar, dar risada, brinco com os meus filhos, brinco com a Dani quase que o tempo todo. Em 3 meses eu perdi 10 quilos, pastor. Em 3 meses, emagreci 10 quilos, mesmo me alimentando para não ficar sem me alimentar, eu perdi 10 quilos. Então passei uma escuridão terrível. Mas, irmãos, em nenhum momento eu questionei a Deus. Eu ia tomar banho algumas vezes e eu sentava no chão mesmo do banheiro ali, no chuveiro, e deixava aquela água cair, e ficava às vezes ouvindo algumas pregações do Hernandes Dias Lopes, mas eu não tinha vontade, eu não tinha ânimo. Eu não sei se o senhor lembra, pastor, quando eu comecei a tomar o remédio, o pastor Ney falou assim, depois de um tempo, o pastor Ney falou para mim assim, eu falei, pastor, eu estou me sentindo melhor, o remédio me estabilizou, essa que é a verdade. O pastor Neném falou para mim assim, o seu aspecto está melhor, a sua aparência está melhor. E foi exatamente isso. Eu andava amargurado, triste, uma coisa terrível. Por isso que eu não desprezo quem passa por depressão, não dá para você espiritualizar isso. Mas por que eu passei? Porque eu vivi a vida a milhão, a 100 por hora, irmãos, doideira, tal, querendo resolver tudo e todos, e muitas vezes não é assim.
não é isso? Muitas vezes Deus, ele trabalha no silêncio, né? No vento, lá na calmaria lá de Elias. E eu estou dizendo isso porque foi um momento de aprendizado, um momento que Deus precisou apertar, e é um momento que hoje eu tenho um testemunho, irmãos, para contar. Então foi um momento de aprendizado, assim, da minha parte para com Deus. Então foi um momento difícil, mas foi um momento gostoso também, né? Apesar de ter sido muito difícil. Foi tão difícil, minha família chorava, a Dani chorava quase que todos os dias, a Natália chorava. Teve um dia, irmãos, que eu cheguei na firma, pastor. Eu entrei na firma com o carro, dei meia volta e voltei e fui para o médico, no hospital. Cheguei na firma, voltei, senti um aperto muito forte, era um aperto no coração como se fosse um infarto, como se estivesse tendo um infarto. E meus exames depois deram todos bons, né? Não tive problema nenhum, os exames todos bons, mas tive um momento de eu chegar na firma, dar meia volta com o carro, assim mesmo, entrei, saí e ir para o hospital. E chegar lá e falar, estou passando mal, tal, essas coisas. E não falo isso com tristeza, irmãos, e nem para que os irmãos fiquem tristes, jamais, né? Nem para querer me engrandecer diante da situação. Mas foi um momento assim que eu aprendi muito assim da parte de Deus. Primeiro é que a gente aprende que nós não somos super-heróis, irmãos. Porque a gente acha que é o tal, que nada acontece com a gente e tal, e de repente Deus vai lá e dá um aperto. É porque muitas vezes Deus quer nos abençoar ali, no aperto, na dificuldade, né? Na luta, na provação, é que Ele quer dar a vitória. E fica glorioso também quando acontece. Amém, irmãos? Então, foi uma das aplicações que a gente tem aqui, tá? Irmãos, depois também Jesus Cristo, indo mais para frente aí, nos versículos, Jesus Cristo então ele vai fazer um paralelo do justo juiz e do juiz iníquo. Então ele vai mostrar que aquele juiz ele é movido por princípios egoístas, certo? Enquanto Deus age por amor com os que são seus. Amém, irmãos? Porque se Deus quisesse agir da forma que nós merecemos, irmãos, a gente estava perdido. Nós estaríamos. Se Deus fosse agir em nós da forma que nós merecemos, nós estaríamos perdidos. Mas não, Deus age com o seu amor. Amém, queridos? E isso é fantástico. Então, no versículo 7, diz assim, ó. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Então Jesus Cristo ele faz um contraste muito agudo, né? Ele vem então com essa parábola do juiz iníquo. Ele vai falar desse juiz iníquo, de toda a maldade dele, de toda a iniquidade dele, e aí depois ele vai falar assim, mas Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Ou seja, se aquele juiz, ele sendo mau, ele sendo ruim, ele fez algo de bom, né, porque aquela pessoa o importunava, quanto mais Deus, que é um Deus de amor, não fará algo bom para os seus escolhidos. O que nós precisamos fazer? Orar. Amém, irmãos? Com isso, Jesus enfatiza a verdade que o juiz iníquo nada tinha a ver com a viúva, ao contrário, ele não se importava com ela e queria se livrar dela a qualquer custo. Ele estava disposto a não ver mais aquela mulher. Diferentemente, irmãos, do Supremo Juiz, ele não age assim. Ele julga, o justo juiz julga a causa daqueles que são seus, ele se importa com os que são seus. Amém, irmãos? A gente vê o amor de Deus, a importância de Deus para conosco, a gente vê esse amor lá na cruz do Calvário. Amém, irmãos? O justo juiz também ele age no seu tempo. Na parábola do juiz, a gente entende que Deus ele age depressa em favor do seu povo, ainda que pareça tardio para conosco, mas Deus ele tem o seu tempo certo de agir, e a gente precisa entender isso. Amém, irmãos? A demora enfrentada pela viúva se deu pelo caráter desleal do juiz, não é isso? O juiz demorou em agir na causa dela, porque ele era uma pessoa má, ele não temia a Deus, a Bíblia diz, e ele mesmo falando dele mesmo, falou, eu não temo a Deus, não me importo com as pessoas, mas eu vou atender a causa dessa viúva, porque ela está me importunando, então vou tirar ela da frente logo para resolver. Então a demora enfrentada pela viúva, ela se deu pela falta de caráter do juiz. Amém? Agora nós, como seguidores de Cristo, irmão, nós possuímos um juiz imutável e verdadeiro, o qual nós podemos depositar a nossa confiança nele. O nosso juiz, ele é justo, ele não vai agir em nós porque nós o importunamos, não, ele vai agir em nós por conta do seu amor.
Amém, irmãos? E Ele age em nós pela grandeza do seu amor. O juiz, o nosso justo juiz, Ele conhece todas as nossas necessidades. Amém? A Bíblia diz que antes que saia uma palavra da nossa boca, Ele já conhece. Amém, irmãos? E o nosso justo juiz, Ele age de acordo com os seus propósitos eternos. Amém, irmãos? Esse é o nosso justo juiz, Ele age de acordo com os seus propósitos eternos. E na última parte, irmãos, desta parábola, né? A gente estava falando dos momentos escatológicos, né? Do capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Jesus Cristo, Ele vai terminar essa parábola no versículo 8, dizendo assim. Deixa eu abrir aqui de novo, irmãos. Diz assim: eu afirmo que lhes fará justiça, mas justiça e rápido, né? Aí a parte B do versículo: mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Ou em alguns outros textos, né? Quando o Filho do Homem voltar, ele achará fé na terra? Aqui eu aprendo algumas coisas, irmãos, nesse último versículo, e a gente está partindo aqui para o final. Todo cristão verdadeiro aguarda ansiosamente por esse momento final. Sabe por quê, irmãos, nós devemos aguardar? Porque toda a justiça de Deus será revelada no dia do juízo. Amém, irmãos? Então a gente deve aguardar isso, porque a gente vê muita injustiça e muitas coisas ruins acontecendo no mundo. Então a gente deve aguardar a manifestação da segunda vinda de Cristo, porque toda a justiça de Deus será revelada no dia do juízo. Então você imagina só que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso será maravilhoso. Então nós devemos desejar isso. Amém, irmãos? E devemos orar por isso, devemos ansiar por isso. Amém, irmãos? Nesse tempo, Jesus Cristo julgará os vivos e os mortos e porá fim a toda a perversidade e toda a maldade que existe na terra. Então a gente deve desejar e a gente deve orar por isso. Todo cristão verdadeiro, ele deve ansiosamente aguardar ou desejar esse momento final. Amém, irmãos? Assim como lá na causa da viúva, né, que ela estava ali importunando o juiz iníquo, parece que a demora é muito longa, irmãos, mas Deus, ele já tem um tempo certo e um tempo determinado para que essas coisas aconteçam. Amém, irmãos? E Ele deixou os sinais, e os sinais eles estão aí claros e evidentes. Por que Jesus termina a parábola do juiz iníquo com uma pergunta, irmãos? Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Eu imagino, irmãos, que essa pergunta, essa indagação de Jesus foi para provocar uma reflexão ali nos seus discípulos e provocar também uma reflexão em nós. Amém, irmãos? Então, Jesus Cristo provocou ali os seus discípulos com essa indagação e também nos provoca com essa indagação, né? Será que eu estou pronto para aguardar pacientemente e perseverando em oração o momento da volta de Cristo? Será que eu realmente tenho desejado isso? Será que eu oro por isso? Maranata, a hora vem, Senhor, acaba com essa maldade, com a perversidade que existe no mundo. Será que realmente eu tenho orado por isso? Será que eu tenho diariamente me derramado diante de Deus em oração, pedindo, Senhor, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu? Será que eu tenho orado e tenho pedido isso? Eu tenho orado assim fervorosamente pela volta do Senhor? Eu tenho desejado isso, né? Porque é uma indagação ali de Jesus muito que profunda, né? Quando o Filho do Homem voltar, ele achará fé na terra? Então eu tenho orado por essas questões. E aí, irmãos, para concluir, algumas considerações aqui, nós vamos encerrar. Em primeiro lugar, irmãos, essa parábola ela vai nos ensinar que devemos orar continuamente e com perseverança. Amém, irmãos? Orar sempre e perseverar em oração. A viúva não desistiu de suplicar a sua causa com um homem ímpio, sem consideração por ninguém. Nós, porém, temos um juiz santo e justo, então não podemos desanimar. Amém, irmãos? Amém, queridos?
Segundo, a parábola do juiz o iníquo nos ensina a orar pelos motivos corretos. Amém, irmãos? Nós devemos orar pelos motivos corretos, e temos motivos corretos, e são vários motivos corretos para orar. Por exemplo, a viúva orava por uma causa dela, certamente era uma causa justa, então era um pedido justo, senão ele não faria justiça. O pedido dela certamente era legítimo e era aceitável, embora ele fosse uma pessoa má, uma pessoa corrupta. Mas, irmãos, nós devemos orar pelos motivos corretos, amém, irmãos? E eu faço aqui um parênteses, né? Como a igreja evangélica brasileira tem orado por tantas coisas que não pelos motivos corretos, né? As pessoas fazem campanhas para obter isso, obter aquilo, testemunho de carro, testemunho disso e testemunho daquilo, e oram pelos motivos errados, irmãos. Nós devemos orar pelos motivos corretos, devemos orar pelas nossas vidas, devemos orar para que o Senhor nos encha com o teu poder, devemos orar para que o Senhor nos dê ousadia para que possamos falar do seu amor para outras pessoas. As outras coisas, irmãos, que nós temos ou que possuímos são secundárias, e as coisas secundárias, elas não podem definir o nosso grau de intimidade com Deus, amém, irmãos? O nosso carro, a nossa casa, o nosso trabalho não pode definir o grau de intimidade com Deus, a nossa conta bancária, quanto ganhamos, quanto deixamos de ganhar, não, essas coisas são secundárias. Mas orar pelos motivos corretos é orar pedindo que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te edifique, que o Senhor te use, que o Senhor use você para abençoar a igreja, que você seja um mantenedor da casa do Senhor, que você seja um mantenedor de missões, que você seja um mantenedor em oração pelos líderes da igreja. A liderança da igreja precisa ser coberta de oração, e nós podemos fazer isso, amém, irmão? Então, orar a Deus pelos motivos corretos. Em terceiro lugar, irmãos, e finalizando aqui, a gente entende que a oração, a parábola do juiz nos ensina que a resposta da oração pode demorar. Uma oração sem resposta não significa que Deus não a escutou. Amém, irmãos? Não significa que você orou e as coisas não acontecem, não significa que Deus não escutou. A demora na oração ou na resposta, ela sempre tem um propósito. Deus sempre tem um propósito, amém, irmãos? É isso que a gente precisa entender. Se você está orando pelos motivos certos, não com os propósitos egoístas, mas visando o bem do reino de Deus, e ainda não foi respondido, talvez Deus esteja lhe ensinando algumas lições necessárias, amém, irmãos? Se você está orando pelos motivos corretos, se você está desejoso pelas coisas do reino de Deus, você não viu as coisas acontecerem ainda, fique em paz, amém, irmãos? Deus está querendo te ensinar algumas coisas, e como é bom aprender na escola de Deus, amém, irmãos? Aleluia. Louvado seja Deus. É isso, irmãos. É isso aí. Pastor, vamos orar? Então vamos orar.